Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da playlist Minha Cirurgia Ortognática. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os momentos, que antecederam ao momento da cirurgia de fato, tá aqui no canal. Se você não viu, tá aqui embaixo na descrição o link desse vídeo. E nesse aqui de agora eu vou estar relatando o que eu me lembrar, tá gente? Eu não fiz nenhuma anotação assim e tal, não. O que eu for lembrando eu vou falando dos momentos que eu me lembro depois da cirurgia. Então tá, eu fiz a cirurgia. Quando eu comecei a despertar, o que foi que aconteceu nos primeiros momentos? Então eu vou relatar esses momentos após a cirurgia, no momento em que eu fiquei no hospital, porque eu fiz a cirurgia em um dia e eu fiquei até o dia seguinte no hospital, quando eu realmente recebi alta. Então quando eu fui para casa, eu pretendo fazer depois um outro vídeo sobre isso, mas aqui nesse eu vou relatar esses momentos, do dia que eu fiz a cirurgia até o final do dia, então depois da cirurgia, e no outro dia também, que ainda é após a cirurgia, só que até antes de eu ir para casa. Deu para entender, Então antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo e se inscreva no canal para você fazer parte e você receber outros vídeos que eu posto sobre o assunto da cirurgia, ou também como é que eu falo sobre saúde, sobre nutrição. Aproveita aí e também já fica por aqui para você pegar essas outras dicas que eu posto por aqui, afinal eu sou nutricionista. Bom, vamos lá. Fiz a cirurgia, O primeiro momento, vamos aqui, o primeiro momento de lucidez, assim, que eu me dei conta de que, voltei da cirurgia. Eu fiz a cirurgia em uma sala cirúrgica. Quando eu acordei, eu não estava mais na sala de fato cirúrgica. Eu estava em uma outra sala menor, que eu creio que eles chamam de sala de observação. Basicamente, a pessoa vai para uma sala cirúrgica, terminou a cirurgia, essa pessoa vai para uma outra sala de observação, ficar literalmente em observação. O que eu me lembro foi que que fique bem claro, eu não sei exatamente se eu verbalizei o que eu vou dizer aqui agora, ou se foi algo do meu pensamento, que eu estava pensando em falar aquilo, mas eu não cheguei a falar. Até porque a cirurgia foi na boca, nos ossos aqui, então eu não sei se eu consegui falar da forma como eu acho que eu falei. Mas basicamente eu me lembro que eu despertei assim um pouco, eu meio que tinha consciência de que eu já tinha sido operado, Nossa, eu operei. Mas tudo muito confuso, sabe, gente? Você tava meio dormindo, meio acordando, então meio confuso. E aí eu lembro que eu fiquei desesperado, chamando pelo cirurgião. Que na verdade foi mais de um cirurgião, mas o cirurgião principal, que foi aquele que eu passei pelas consultas várias vezes antes da cirurgia, então me refiro a esse. Então esse cirurgião, eu me lembro que eu fiquei cadê o fulano, cadê o fulano e tal. É o que eu me lembro. E aí eu visualizei que as pessoas perceberam que eu tinha acordado, e aí alguém falou é porque eles observam muito, nesse momento, a saturação do oxigênio. Eu não sei exatamente se é esse o nome, mas eu tenho quase certeza que sim. Então a gente fica em observação para poder ver se a respiração, a questão pulmonar já está voltando ao normal, porque a gente fica na anestesia geral, enfim, submetido a uma ventilação mecânica. Isso que eu estou falando, gente, não é nada técnico, mas eu acredito que eu esteja falando os termos corretos, Então a gente fica nessa sala de observação para que realmente depois, quando tiver tudo ok, a gente seja liberado para o apartamento, para o quarto onde eu estava antes de descer para a sala de cirurgia. Entendem? Então eu lembro que quando eu acordei, aí o pessoal percebeu que eu tinha acordado, e alguém foi verificar alguma coisa, não sei o que. Eu lembro que alguém falou do nível lá dessa saturação do oxigênio que eu falei. Só que foi rápido. Eu acho que até quando eu acordei, como eu vi que se movimentaram em minha direção, talvez, não sei, aí eu realmente não sei, mas talvez eles já tenham aplicado alguma coisa para eu dormir de volta. Porque foi assim, eu acordei, fiz esse negócio cadê não sei quem, e depois eu apaguei de novo. Então eu não sei se foi voltei e apaguei porque realmente eu apaguei por conta da anestesia ainda, dos efeitos, ou se eles que aplicaram alguma coisa para que não me agitasse, para que eu, enfim, não ficasse ali agitado, me debatendo, ou sei lá. Então, repito, isso que eu falei, que eu visualizei as pessoas, que eu ouvi alguém falando do nível de oxigênio, isso procede, realmente aconteceu. Mas quanto à questão do se eu realmente verbalizei, cadê o fulano, cadê o cirurgião, e outras, se eu falei, se eles entenderam, isso eu não sei, Talvez entenderam, na minha cabeça eu entendo que eu falei e me parece que alguém chegou próximo de mim e falou alguma coisa, entendeu? Para mim tranquilizar. Então é aquilo, eu acredito que eu falei ou tentei falar, eles perceberam que eu me agitei,
Agora, se eles entenderam de fato ou não, eu não sei, mas é isso. Deu pra perceber aí pela minha descrição que foi um momento confuso, né? Mas é assim mesmo, gente. Eu acho que qualquer pessoa que volta de uma anestesia geral, o primeiro momento assim de lucidez, a pessoa vai relatar algo parecido, que é algo confuso, é algo assim de flashes de memória que você tem, porque você nunca volta, eu acredito, né? Você nunca volta assim, acordei, estou lúcido, sabe assim, perfeitamente, sabendo exatamente de tudo o que está acontecendo. Você volta meio confuso, né? Sabe aquela coisa do quem eu sou, onde estou? Não chega a tanto, né? Porque eu sabia quem eu era, eu sabia onde eu estava. Mas você fica meio perdido assim, né? Confuso, eu diria. Ok, aí como eu disse, eu apaguei, né? O próximo momento de lucidez, assim, que eu me lembre, tá, gente? Já foi lá no apartamento. O apartamento, como eu disse já, né, mas só repetindo, que eu me refiro, é o quarto, é o apartamento, é o local onde eu fui. E eu já contei aqui nos outros vídeos, né? Por isso que eu falei que você, né, poderia conferir o vídeo anterior que eu fiz, para você entender. Eu fui pro hospital e já fiquei lá no dia anterior à cirurgia. Então a cirurgia foi nesse dia aqui, eu já dormi lá no dia anterior para já acordar lá no hospital. A cirurgia foi nesse dia. E aí, como eu só recebi alta no dia seguinte, entre esse dia e esse dia aqui do dia seguinte, eu estava de volta naquele quarto que eu estava no começo, entendeu? Então foi assim, cheguei no hospital, fui pro quarto, o apartamento, depois fui para a sala de cirurgia, depois fui para a sala de observação e depois voltei pro apartamento, pro quarto, e de lá sim eu recebi alta. Então quando eu voltei pro quarto, eu acredito que até o momento que eu voltei e até o momento que eu recebi alta, que foi ali cerca de 24 horas que eu fiquei então, eu acredito que a maior parte do tempo eu devo ter dormido. É porque a gente não tem essa noção do tempo, né, das horas, mas eu acredito que a maior parte do tempo eu devo ter passado dormindo. Mas eu me lembro, por exemplo, de alguns momentos, por exemplo, né, da questão de enfermeira, de nutricionista que foi lá no quarto para poder verificar a alimentação. A nutricionista que foi no quarto, eu lembro que eu cheguei a perguntar alguma coisa da alimentação. Enfim, pedi um suco de manga, eu acho que eu pedi. Acho que foi isso. Um suco, eu quero suco de manga. Então, cheguei a ter um papo com a nutricionista. Teve uma hora que eu senti que a respiração, porque a respiração tinha um negócio do oxigênio aqui, né, que ficava. E eu lembro que eu senti alguma coisa na respiração. E aí eu pedi para fazer uma ausculta pulmonar, porque como eu sou da área de saúde, eu meio que, né, enfim, já falei o nome do que eu queria que fosse analisado em mim na hora. Mas a enfermeira veio, analisou e estava tudo ok. Enfim, foi algo que eu senti ali, talvez de secreção mesmo, né, talvez sangue, não sei, mas estava tudo ok. E basicamente é isso, gente. Direto aparecia a enfermeira para poder fazer alguma aplicação de medicamento lá na sonda que estava na minha veia. Aquela que eu falei que antes da cirurgia deu uma dificuldade para poder acertar o acesso. Então, aquele local ali estava ali, né, já o acesso para poder aplicar os medicamentos. Então toda hora era medicamento, toda hora era medicamento de alguma coisa, né? Medicamento disso, daquilo, acho que até mesmo por conta disso é uma mistura de fatores, né? É uma porrada de medicamento, a anestesia que talvez ainda esteja de alguma forma ali, né, resquícios dela no seu corpo, então por vários motivos você acaba dormindo. E eu não sei se também eles aplicavam medicamento para dormir, não sei, né? Porque às vezes eu acho que assim, eu precisava estar acordado para poder me alimentar e tal, alguma coisa, mas no geral, depois disso, era interessante que eu dormisse para poder repousar mesmo, né? Então eu também não sei se tinha algum medicamento para eu dormir de fato. Mas independente disso, realmente, né, eu passava mais tempo dormindo, creio eu. Aí, gente, a alimentação ali no hospital já foi como? Na base da seringa, né? A seringa que eu digo, gente, é aquela transparente, mas sem a parte da agulha, né? Por favor, sem a parte da agulha. Então, por exemplo, quando chegou o copo de suco de manga que eu pedi, o que foi feito? A seringa, sem a parte da agulha, você, quer dizer, alguém, né? Alguém que tivesse ali da sua família, no meu caso, né? Que era o caso, né? As pessoas da minha família que me acompanharam nesse momento. Alguém pegava, sugava, e aí fazia o que, ó? Ia apertando para que aquele orifício da agulha, né, pequeno, já caísse direto dentro da minha boca. E aí eu só recebia aquele líquido, engolia. Só. Era assim, ó, não podia ser nada que mastigasse, nada. Era tipo assim, ó, tinha que ser líquido, né, para que eu só fizesse o engolir mesmo. Então foi assim com o suco de manga, acho que teve água, não sei se água de coco, enfim, foi isso, né, coisas líquidas. Aí, gente, deixa eu contar um negócio. Teve uma parte
que eu confesso a vocês que foi meio que uma surpresa pra mim. Porque assim, tudo que eu passei no pós-operatório, no hospital e também depois em casa, o inchaço, isso, aquilo, eu já tinha lido, eu já tinha perguntado ao cirurgião, então eu meio que estava preparado para tudo que eu estava vivenciando. Por mais difícil, chatinho que fosse, eu me preparei tanto que nada foi assustador. Quer dizer, nada entre aspas, né? Mas enfim. Só que aí teve uma coisa que eu posso dizer que foi uma surpresa, que na verdade depois assim, eu cheguei a me lembrar que eu tinha chegado a ler sobre isso, mas foi uma coisa que eu li assim, alguém falando sobre isso, que passou batido. Não foi algo que na hora eu dei muita atenção, não foi algo que eu cheguei a perguntar ao cirurgião sobre isso. Então, por mais que eu tenha visto alguma coisinha, foi tão rápido, foi tão batido que acabou sendo uma surpresa na hora que eu vi. Do que eu estou falando? Vamos lá. Estava eu lá, né, deitado, obviamente. Lembrando, deitado não totalmente na horizontal, né, deitado, mas a parte aqui com a inclinação, né. E aí, enfim, deitado, eu vi um negócio, sabe a sonda que passa os medicamentos? Enfim, mas era uma outra sonda, né, transparente, eu acho. Enfim, eu não lembro exatamente se era transparente, e aí eu vi algo amarelo, eu não sei. Só sei que eu vi o negócio entrando aqui e era do lado de cá, sendo que os medicamentos vinham do lado de cá, né? Então eu falei, esse aqui é pra quê? E eu vi ele entrando pela minha roupa, né? A roupa que eu fui pra cirurgia. Quando eu levantei, momento de tensão, só de eu lembrar. Quando eu levantei a roupa, o negócio dava diretamente na uretra do pênis. Falando tecnicamente, pronto, foi isso, né? Então eu falei assim, meu Deus, como é que colocaram esse troço aí dentro? Porque, gente, não era um negócio fininho, não, né? Também, claro, também não era um tubo gigantesco, né? Pelo amor de Deus. Mas era um negócio, deixa eu ver aqui, gente, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Ó, pelo que eu me lembro, gente, devia ser algo desse diâmetro de uma caneta. Algo desse diâmetro, assim. Posso estar falando algo, assim, equivocado, mas ao visual me parece que já era algo desse diâmetro aqui. Então você imagina, né? Não é tão fino. Então, assim... Voltei. Na hora me deu assim, opa, como é que colocaram? Tudo bem, colocaram. Eu estava anestesiado na cirurgia, obviamente, não senti. Mas se colocaram, vou ter que retirar, né? E quando retirarem, eu não vou estar mais anestesiado. Aí me deu um pouquinho assim da coisa da aflição. Mas enfim, esse momento chegou, né? Esse momento da retirada chegou. A enfermeira foi lá, falou, olha, ela ficou do lado de cá, vou retirar o negócio daqui, né? Vai ser rápido, não se preocupe. E eu vou falar o quê, né? Vai, minha filha, vai em frente. E assim, gente, não foi nada assim absurdo, não fiquei sofrendo para retirar, porque foi muito rápido realmente, entendeu? Ela, habilidosa, ela sabia do que ela estava fazendo, né? Então, foi rápido realmente. Só que, sabe assim, fração de segundos, eu não sei quanto tempo durou, né, a puxada do negócio, mas assim, o mais rápido que seja foi tipo assim... Não sei descrever, só sei sentir. Sabe aquela expressão? Pois é, foi exatamente isso. Não dá pra descrever muito. Só dá pra sentir e lembrar da sensação que eu tive na hora. Mas se eu puder descrever, tentar, é mais ou menos isso. Foi um... Sabe assim, algo saiu de mim e deu, não sei se foi dor, não sei. Mas foi algo angustiante. Uma pequena aflição no mínimo foi. Mas foi rápido, como eu disse, então assim, ok. Aconteceu, passou, foi, saiu, pronto. Aí ela até falou assim que, olha, como isso estava ali dentro, né, enfim, acaba irritando, querendo ou não, a região ali interna, quando você for urinar de fato, porque aquilo dali, gente, era pra questão do seguinte, aí é que tá, esse vídeo vai ficar um pouco grande, gente, mas eu acho que é muito importante tudo que eu tô falando, porque, enfim, é importante, né, você tá aqui até agora por isso, pra se informar. Eu li na época, antes da cirurgia, que teve algumas pessoas que relataram o seguinte, que depois da cirurgia, elas tiveram vontade de urinar, mas não conseguiam urinar. E aí elas ficaram com a bexiga enchendo, sentindo, né, o aperto para urinar, mas não conseguiam apertar, não conseguiam liberar a urina. E provavelmente isso acontecia por conta dos efeitos da anestesia. A pessoa acordou, mas a anestesia ali de alguma forma ainda estava impedindo com que a musculatura da bexiga soltasse aquela urina. Então a pessoa ficou num sufoco danado, né? Então, com certeza, acho que é sonda o nome, né? Foi colocada ali
não só em mim, né, gente, mas acho que isso deve ser algo que deve acontecer, enfim, em praticamente todo mundo, né? Com exceção de pessoas que passaram por isso, né? Que não tiveram a colocação disso e passaram por esse sufoco, né? De ter a bexiga apertada e não conseguia urinar. Então, para evitar que a pessoa passe por isso, a sonda é colocada justamente para que a gente não precise forçar o ato de urinar. Simplesmente aquela sonda ali, ela suga, né, a urina quando a urina estiver presente. Deve ser algo assim. Então, tinha que ser colocado, né? Então, ok, tudo certo, né? Mas por conta da presença daquilo nessa região, irrita, né, internamente. Então ela falou que, olha, quando você for urinar de fato, né, sem aquela sonda mais, você talvez sinta arder no primeiro dia e tal. Então ela alertou sobre isso e realmente deu para perceber isso, né? Arde um pouco na hora que você vai urinar, mas não é algo que dura muito tempo. Com certeza no primeiro dia, no dia seguinte, mas nada que, nossa, eu fiquei uma semana assim, entendeu? Então, passageiro também. É algo passageiro, é isso que importa, né, gente? A gente tem que entender isso, que é algo que tá ali, tá acontecendo, mas que daqui a pouco tudo vai melhorando aos poucos. Então teve essa questão aí. Uma outra situação que aconteceu lá no hospital também foi quando eles me tiraram, né, da cama, me colocaram numa cadeira de rodas, porque sem condição, né, de eu sair andando pelo hospital. Me colocaram numa cadeira de rodas e eles me levaram para um local que era para fazer radiografias. Nessa hora, assim, né, até teve um pouco de preocupação, porque assim, quando eu cheguei nesse local para fazer as radiografias, eles me tiraram da cadeira de rodas e me colocaram no banquinho, encostado na placa para receber a radiação. Enfim, eu não vou saber explicar exatamente, mas era um banco, eu me apoiei no banco, e aí eu fiquei tipo assim, por exemplo, teve algumas posições. Uma foi assim, aí eu ficava encostado nessa placa, esperando o negócio sair, né, para eles fazerem a radiografia. Aí depois a pessoa vinha e me ajeitava e tal. Então eu não sei quantas posições eu fiquei. Talvez 2, 3, não sei. Talvez assim, assim, de frente. Eu acredito que 3. Só que, mesmo que eu estivesse sentado e me apoiado, a preocupação ali que tinha era porque, talvez por conta da minha tontura ali, né, do meu efeito de anestesia ainda, meu grog, né, eu poderia talvez cair, né? Então assim, poxa, ele fez uma cirurgia na face, né? Se qualquer coisa que ele tiver ali de tontura, apagar, ele não tá deitado como ele estava no quarto, ele tá assim, apoiado. Se ele apagar ali alguma coisa, ele vai cair, pode bater a cabeça, bater o queixo, que ele acabou de operar. Então foi um negócio meio assim, um pouquinho, assim, tenso por parte da gente, né, gente? Lógico que os profissionais estão ali fazendo tudo no automático, né? Muitas vezes eles sabem do que estão fazendo, a gente espera, mas a gente que está ali, né, fica assim meio assim, nossa, né, mas espera aí, como assim? Mas tinha que ser feito também. No fundo, nessa parte dessas radiografias, é algo tanto para o hospital, eu acredito, ter como material, né, e também para mim é importante. Porque, gente, se eu fui para o hospital de um jeito, sem nenhuma placa aqui no meu rosto, e saio de lá com um monte de placas de parafuso no meu rosto, tem que ter um documento, né, do próprio hospital, de preferência, que mostre que, olha, eu entrei sem isso, mas eu saí com isso lá do hospital. E as radiografias do hospital estão aqui provando isso. Então, isso é algo que esses materiais são importantes até mesmo para mim, né, para eu saber e ter como material, como documento que prove que, né, se precisasse, né, em algum momento, provasse. Olha aqui, ó, esses documentos são do hospital, mostrando que realmente eu saí de lá com isso e tudo. Então, sabe aquela coisa, novamente, apenas um fato, mais uma situação que a gente fica meio assim, mas que também no fundo era importante fazer. Então pronto. Feito isso, voltei para a cadeira de rodas. Aí eu, enfim, devo ter voltado pro quarto, aí fiquei mais algum tempo. Aí teve também a questão, por exemplo, lá no quarto, né, quando eu precisava falar alguma coisa. Eu podia falar, tá, gente? A equipe de cirurgiões, quando vieram no quarto, eles falaram assim, que olha, você pode falar, tá? Você não precisa ficar com medo de tentar abrir a boca um pouquinho para falar, não. Só que eu, né, assim, obviamente eu não iria querer ficar forçando tanto isso. Então, eu tentava falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não queria forçar. Então, a minha comunicação, em maior parte, se deu por escrita. Eu pedi um papel, caneta e escrevia o que eu queria. Então, isso foi muito importante para mim, tanto no hospital quanto em casa, né, para não forçar tanto. Então fica a dica, né? Então a comunicação se deu em grande parte dessa forma. E aí teve outro momento também que a enfermeira vinha para fazer a aplicação de alguma coisa internamente. Tipo assim, ela colocava, aí eu tinha que gargurejar, fazer o bochecho, né? E parece que eu tinha que cuspir. Aí era um momento meio tenso também por conta disso, porque eu tava ali meio, né, tonto, não totalmente
conseguindo ficar em pé e tal. Então, para eu fazer isso, eu não podia ficar bochechando deitado, né? Então eu tinha que ficar sentado, e enfim. Então já era aquela coisa, gente. Mas é tudo assim que eu tô relatando só para vocês terem uma ideia, né? De que você precisa, o quê? Estar com pessoas que te acompanhem. Não fique lá no hospital, no pós-operatório, somente sendo cuidado, sendo cuidada pela equipe de enfermaria, pelos médicos, pelos cirurgiões do hospital. Que foi o meu caso. No meu caso, eu tive pessoas que me acompanharam, na minha família. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né, que por mais que tenha uma situação assim e outra, que a gente fique meio, né, aflito, nossa, mas ele tá tonto, como é que você quer que ele fique sentado, apoiado para fazer um bochecho, e isso e aquilo, mas se você tiver com pessoas da sua família por perto, isso é o que importa. Foi o que aconteceu comigo, então por mais que tenha acontecido uma coisa ou outra desse tipo, mas eu estava o tempo todo com alguém da minha família por perto. O tempo inteiro tinha alguém da minha família por perto. O único momento que não tinha ninguém por perto assim foi na hora da sala da cirurgia, né? Porque não podia. Mas eles estavam, querendo ou não, na sala de espera. Então, ainda assim, estavam comigo, né? Não ali no mesmo cômodo, no mesmo local, mas estavam por perto. Mas tirando isso, tirando a sala de cirurgia e a sala de observação, o tempo inteiro, no quarto, na hora de fazer a radiografia, o tempo inteiro, sempre tinha alguém da minha família comigo. Então, é isso. Isso que é importante, você ter sempre alguém nesses momentos com você, tá? Não fique só. É importante. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, tá? Porque, enfim, foi muita coisa, mas foi basicamente as coisas que eu lembro e as principais coisas que mais foram marcantes, né? Eu relatei aqui. Qualquer dúvida que você tenha ficado, pode perguntar aqui embaixo. Se o vídeo foi útil, me inscreva também, tá? Eu quero saber. Como eu falei que eu sou nutricionista, me acompanhe nas minhas redes sociais, tem minha fanpage, tem o meu Instagram. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar de repente aí com as informações. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link de um outro vídeo, né, que eu tinha falado lá no começo, que foi o vídeo dos momentos que antecederam a cirurgia, tá aqui embaixo. Mas além disso, eu vou deixar o link da playlist Minha Cirurgia Ortognática para você conferir outros tantos vídeos que eu fiz relacionados à cirurgia. Já já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha aqui que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu espero que esse vídeo ajude muita gente. E obviamente, né, gente, aqui é apenas um relato meu. Qualquer dúvida, pergunte ao seu cirurgião, porque é o profissional que está te acompanhando. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.